Jared Atadero foi encontrado em 2 de outubro de 1999 por 2 homens enquanto pescava em um camping na Trilha Grande S, que faz parte do Arapaho e Floresta Nacional Roosevelt, no Colorado, por volta das 11h30 da manhã. Enquanto corriam, viram uma criança solitária, mas também um grupo de caminhantes a cerca de 80 a 90 pés à frente. Acharam que a criança fazia parte desse grupo, pois após uma breve conversa, a criança correu para o grupo visto. Esta criança tem 3 anos de idade, Jaron Atadero. Esta é a última vez que alguém o vê novamente. Para entender como um filho de 3 anos acabou nessa situação, precisamos examinar a vida de seu pai, Alan Atadero. Alan era um pai solteiro que cuidava de seus 2 filhos, Jared, de 3 anos, e Jocelyn, de 6 anos. No início do ano, Alan envolveu-se com uma organização religiosa local chamada Grupo de Rede de Solteiros Cristãos. Em outubro, ele estava hospedando 11 membros deste grupo, juntamente com seus 2 filhos e um resort que ele possui com seu irmão. No dia do incidente, as crianças quiseram ver um incubador de peixes com o grupo. Alan estava relutante em deixá-los ir inicialmente, mas acabou concordando quando os membros do grupo lhe garantiram que voltariam imediatamente com as crianças. No entanto, por razões desconhecidas, a visita se transformou em uma caminhada de 15 milhas ao longo da trilha Big S, começando por volta das 10 horas da manhã. Levar 2 crianças pequenas para uma longa caminhada sem a permissão do pai. Este é o erro número 1, o segundo, e o pior erro cometido pelo grupo é que ninguém assumiu a responsabilidade explícita pelas crianças. Todos apenas assumiram que outra pessoa estava a cuidar do Jared e da Jocelyn, quando na realidade ninguém estava. A situação ficou pior quando os caminhantes se dividiram em 2 grupos, os rápidos e os atrasados. Esta separação tornou incrivelmente difícil acompanhar o paradeiro das crianças. Cerca de 1h30 após a caminhada, Jared relatou que encontrou 2 pescadores e depois fugiu em direção a outro grupo de caminhantes. Agora é aqui que as coisas ficam um pouco sombrias. Do que pude deduzir, não está claro se ele esteve entre os 2 grupos de caminhantes ou se já os ultrapassou. Os caminhantes vistos pelos pescadores podem nem ter feito parte do mesmo grupo. Infelizmente, este foi o ponto onde Jared desapareceu. No entanto, até 12h15 o grupo cristão percebeu que não o avistavam há mais de 1 hora. O pânico começou e alguns membros do grupo correram de volta ao resort para informar Alan. Ele prontamente dirigiu freneticamente para a trilha, bateu no peito e exclamou: "Citei! Eles perderam meu bebê! Eles perderam meu bebê!" Enquanto isso, o gerente do resort prestou um relatório de desaparecimento e envolveu os guardas na busca. Como esta é uma trilha de caminhada bastante ativa, os guardas da área tiveram muita experiência em encontrar pessoas desaparecidas, tanto que o xerife na época declarou absolutamente: "Eu pensei que o encontraríamos." Sim, é uma criança, mas acredito que possamos entrar com nossa equipe, fazer o que sabemos fazer e o que já fizemos inúmeras vezes: encontrar essa pessoa. Pode demorar algumas horas para achar a criança chorando ou escondida nas proximidades, mas concluiremos antes da meia-noite. Ele até instruiu seus subordinados a acordá-lo quando encontraram Jared, mas as notícias nunca chegaram. Após quase um dia inteiro de busca, Jared ainda estava desaparecido e a esperança de encontrá-lo vivo começou a se esvaecer. As coisas ficaram de pior a pior quando o helicóptero que estava procurando Jared parou a 100 pés no ar e caiu, ferindo todos os 5 passageiros. Em 7 de outubro, mais de 200 profissionais, dezenas de equipes de cães, rastreadores experientes, uma equipe de mergulho e até um avião estavam empenhados em localizar Jared ou encontrar alguma pista que poderia esclarecer seu misterioso desaparecimento. Infelizmente, após 5 dias intensos sem pistas, a busca por Jared chegou a uma parada amarga em 8 de outubro. Tornou-se uma história em larga escala na mídia e até levou o governador do Colorado a assinar o plano de alerta âmbar em lei. O caso de Jared, no entanto, permanece completamente frio. Isso foi até 4 de junho de 2003, quando 2 caminhantes, Gary Watts e Rob Osborne, encontraram roupas rasgadas e um tênis cerca de 500 metros acima do último local conhecido de Jared. Apenas sabiam do desaparecimento dele, então conectaram e entraram em contato com as autoridades. Depois houve uma pesquisa mais extensa e pesquisadores fizeram uma descoberta sombria após 10 dias: molares e parte do crânio humano. Os testes de DNA confirmaram o que a família do Jared temia. Esses restos são dele. Confirmaram também que as roupas pertenciam a ele, as mesmas roupas que ele vestia no dia em que sumiu. Depois de quase 4 anos sem notícias, a família de Jared finalmente teve um desfecho. Mesmo com as novas descobertas, a pergunta persiste: o que realmente aconteceu com Jared? A explicação mais direta é que ele vagou nas montanhas, se perdeu e acabou sucumbendo à hipotermia. Mas essa teoria tem um problema.
O local onde seus restos foram encontrados é quase inacessível, com um terreno extremamente íngreme e rochoso, desafiador até para um adulto, quem dirá para uma criança de 3 anos. A teoria mais plausível é que ele foi atacado por um puma. Esses animais são nativos da região e, embora raramente ataquem humanos, uma criança pequena pode facilmente virar alvo. Durante a investigação, alguns caminhantes do grupo de 11 membros também relataram ouvir um grito distante durante esse período, incluindo a irmã de Jared, Jocelyn. Então, se a teoria do puma for verdade, explicaria tanto o grito quanto como os restos do Jared foram tão longe da sua última posição conhecida. Embora seja bastante convincente, há algumas inconsistências na teoria de ataque animal que acho difíceis de justificar. Para começar, os pesquisadores não encontraram sangue ou puma como cabelo nas roupas de Jared. Como isso pode ser possível? Curiosamente, as calças de Jared estavam de dentro para fora quando foram encontradas na floresta. Não há uma maneira lógica de um puma ou qualquer animal virar um par de calças do avesso. Além disso, o par de tênis encontrado estava em ótimo estado, tendo passado por 4 invernos nas montanhas do Colorado. Tudo isso sugere uma teoria perturbadora, que Jared foi sequestrado e morto. E os tênis estavam em bom estado porque o sequestrador espalhou os restos de Jared anos após o incidente. Eu percebi que este é um pensamento horrível, mas é realmente a única explicação plausível que explica todos esses detalhes estranhos. Infelizmente, mesmo com todas as evidências que temos, o caso do Jared continua tão mistério hoje como o dia desapareceu, e a verdade do que aconteceu com ele pode nunca ser conhecida. Paulette Gabbara Fara, em 21 de março de 2010, na família Gabbara voltou de uma viagem para sua casa no México. Naquela noite, os pais deixaram suas 2 filhas na cama sem saber que seria a última vez que vieram uma delas viva. Na manhã seguinte, a babá da família, Erica, entrou no quarto de Paulette Gabbara Fara, de 4 anos, para acordá-la, mas a cama estava vazia. Ela não conseguiu encontrar a menina em nenhum lugar do quarto. Ela virou tudo de cabeça para baixo enquanto procurava Paulette e finalmente alertou a mãe das crianças, Lisette Farah. Lisette informou rapidamente às autoridades que começaram a investigar o desaparecimento da menina quase imediatamente. No entanto, esse caso não é diferente de tudo o que eles viram antes. Paulette tinha graves deficiências físicas e não podia ter saído sozinha. Mas os investigadores não encontraram evidências de alguém invadir a casa e sequestrá-la. Ela parecia desaparecer no ar. Então, depois de esgotar todas as suas opções, o gabinete do procurador-geral rapidamente colocou um pôster explicando a situação de Paulette e colocou em toda a região. A irmã de Lisette, Arlette, também postou algumas fotos nas mídias sociais. Surpreendentemente, essas postagens nas mídias sociais foram super virais, transformando o desaparecimento de Paulette em uma manchete nacional. À noite, Lisette até enviou uma mensagem para os possíveis sequestradores na televisão pedindo que devolvessem sua filha. Ela afirma que eles poderiam deixar Paulette em um shopping center ou em outro lugar lotado e a família não iria fazer nenhuma acusação contra eles. Infelizmente, todos esses esforços não resultaram em nada. Ou seja, até 9 dias depois, em 31 de março, quando o corpo sem vida da menina foi encontrado onde tudo começou, em seu próprio quarto. Ele ficou preso entre o colchão e o pé da cama. Na aparência, isso deveria ter sido o fim do caso Paulette. Porém, a inconsistência em torno de seu desaparecimento é muito notável para ignorar. Para começar, como é possível que ninguém perceba o corpo da menina a apenas metros de onde ela deveria estar dormindo? A casa foi investigada por profissionais que também usaram cães altamente treinados. Como eles podem perder algo tão óbvio na sua busca? Mais importante, como ninguém visitou o quarto dela, percebeu o cheiro? Como mencionado em um comentário no YouTube, eu encontrei o corpo uma vez. Está no apartamento no porão e fomos para uma inspeção devido a uma queixa de cheiro. Moscas estavam em toda parte e eram enormes. O cheiro é espesso e pegou a tudo. Era um verão quente e úmido. Ela morreu há 3 dias. Não há como que a Paulette esteja naquele quarto por 9 dias e ninguém notou. O cheiro da morte está literalmente em toda parte. Agora, se a sala fosse imediatamente gravada após o desaparecimento de Paulette, tudo isso poderia ter sido explicado como nada mais do que incompetência pelos investigadores. Na realidade, o quarto tem muitos visitantes nos dias após o incidente, incluindo convidados que dormiram na mesma cama por várias noites. Lisette até entrevistou sentada no topo da cama onde o corpo da Paulette foi encontrado mais tarde. Como ela pôde não ter percebido?
A única explicação lógica para todas essas perguntas é que o corpo de Paulette não estava sob o colchão durante a pesquisa inicial. Em vez disso, foi colocado lá mais tarde por alguém, possivelmente um ou ambos os seus pais. De acordo com o relatório oficial do médico legal, Paulette se mudou para a cama sozinha e caiu primeiro na espaça entre o colchão e a estrutura. Lá ela asfixiou e morreu antes que a babá Erica veio procurar de manhã. Mas as evidências que contradizem essa afirmação oficial são um pouco esmagadoras. Por exemplo, quando os resgatores encontraram Paulette, ela estava vestindo calças escuras com um padrão de girafa rosa. No entanto, Lisette mostrou claramente as mesmas calças apenas alguns dias atrás quando mostrou os pertences de Paulette durante uma entrevista. O mais alarmante é que no vídeo oficial onde as autoridades encontraram o corpo, os investigadores também descobriram várias manchas de sangue escondidas nos lençóis, algumas tão grandes quanto uma bola de futebol. Em um momento do vídeo, um investigador até afirmou que os pais estavam espancando a criança, referindo-se aos pais. Apesar disso, o relatório oficial descartou completamente a possibilidade de abuso físico e misteriosamente não mencionou manchas de sangue. Quando isso veio à tona, causou uma grande indignação no México, levando Alberto Basbás a renunciar ao seu cargo de Procurador-Geral do Estado do México. Pelo que li sobre este caso, tudo aponta que as autoridades encobriram informações. Pode ser que um ou ambos os pais tenham matado Paulette acidentalmente durante um ataque e forjado um esquema elaborado para esconder seus crimes enquanto atraíam a atenção da mídia. Para que isso funcione, alguém de alto nível deve ter participado do plano. Claro, tudo isso é apenas uma suposição da minha parte, pois não há evidências que provem qualquer erro por parte dos pais. Infelizmente, nunca podemos saber o que aconteceu com a pobre Paulette naquela noite. A menos que alguém com conhecimento interno decida se levantar, embora isso pareça cada vez mais improvável depois de 14 anos. Com isso dito, se os pais causaram essa tragédia, não serão os primeiros, pois algo semelhante já ocorreu em outro caso. Lucy Meadows. Em 25 de julho de 1996, Ian Meadows visitou o shopping Rivergate em Goodlettsville, TN, para vender artesanato no mercado de pulgas. Depois de estacionar, ela abriu a porta de trás para deixar sua filha de 3 anos, Lucy, sair do carro. Ela foi ao lado do passageiro do carro para recuperar algum arte que ia vender, mas quando ela voltou para o outro lado e sua filha se foi. Ela entrou em contato com a segurança do shopping e realizaram uma pesquisa por todo o local e áreas próximas, mas Lucy não foi encontrada. Ao longo das semanas após o incidente, a polícia dedicou centenas de horas a entrevistar 100 testemunhas e parentes, acompanhar dicas, falar com pais de crianças semelhantes a Lucy e revisar as imagens de vigilância do estacionamento. Embora o vídeo de vigilância estivesse muito distante para revelar pistas, capturou Ian vagando pelo local à procura de alguém. Mesmo após todo esse esforço, eles não localizaram nenhuma pista sobre o paradeiro de Lucy. Quando a polícia começou a investigar Ian, a situação ficou mais perturbadora. Primeiro, algum contexto. Ian é uma imigrante coreana separada do marido Tom e mora com outra mulher coreana, S-Dai, também conhecida como Tammy. Em sua declaração original, Ian afirmou que desviou os olhos por breves segundos, e Lucy desapareceu nesse intervalo. Ela disse que abriu a porta e caminhou até o porta-malas, e a filha desapareceu. Mas depois de algumas semanas, ela mudou sua história e disse que poderia estar ocupada por 10 a 15 minutos. Esta é uma grande diferença. Como o principal investigador da época destacou, sabendo que o período de desaparecimento era de 10 a 15 minutos, ao invés de menos de 1 minuto, teriam iniciado uma busca mais abrangente. Essa mudança repentina na história também fez Ian o principal suspeito do desaparecimento de Lucy. Ian foi submetida a 2 testes de polígrafo, falhando em ambos após o que mostrou-se relutante em continuar conversando com os investigadores. Durante esse intervalo, um vizinho relatou ter visto Lucy, de 3 anos, perambulando pela manhã de março, inadequadamente vestida para o clima e chorando. A polícia interrogou também sua colega de casa, Tammy, cuja declaração não correspondia completamente ao relato de Jen, tornando toda a situação ainda mais suspeita. A polícia e o FBI realizaram uma extensa busca na fazenda da Casa de Prados e nas áreas circundantes. Apesar disso, nenhuma evidência foi encontrada contra Jan ou Tammy, e o caso permaneceu sem solução pelos próximos 18 anos. Em novembro de 2004, uma testemunha se apresentou.
Ele afirmou ter visto Lucy deitada no chão da casa, enrolada em um cobertor, parecendo possivelmente morta um dia antes do desaparecimento alegado. Embora a polícia nunca tenha revelado o nome dessa testemunha, acredito que fosse o filho de Daniel Tammy, que teria 11 anos na época do incidente. Se considerarmos seu testemunho verdadeiro, muitas inconsistências no caso de Lucy começam a desaparecer. Lucy provavelmente já estava morta antes de seu suposto desaparecimento em 25 de julho. Ian descartou seu corpo em algum lugar e inventou a história de sequestro para mascarar inteligentemente a verdade. Quanto a quem matou Lucy, pode ser Ian, pode ser Tammy ou ambos. A causa de sua morte pode variar de negligência extrema a abuso esmagador. Não temos como saber que se Ian e Tammy conseguiram esconder a verdade há mais de 28 anos, é improvável que eles confessem em breve. Dito isto, o caso ainda está aberto na polícia de Goodlettsville. Quem sabe, talvez vamos ver outra testemunha se apresentar em algum momento no futuro. Sabrina Eisenberg. Sabrina, venha rastejar até a mamãe. Venha aqui, linda criança. Este é o primeiro vídeo feito pelo casal Steve e Marlene Eisenberg da Flórida sobre sua filha de quase 5 meses, Sabrina. O que eles não sabiam na época era que este também seria o último. Um dia após este vídeo, em 23 de novembro de 1997, o casal assistiu a um filme de Disney com seus 3 filhos e os colocou na cama. Marlene verificou sua filha perto da meia-noite antes de dormir, mas na manhã seguinte teve uma visão extremamente assustadora. Quando me virei, olhei e notei que a porta da lavandaria para a garagem estava aberta. Quando me aproximei, olhei para a rua e vejo a porta da minha garagem. Então agora eu apenas olho para a rua. Ela correu para o quarto de Sabrina, que era mais próximo da garagem. Infelizmente já era tarde demais. Corri para o primeiro quarto, que é o quarto da Sabrina. Olhei para o berço. A Sabrina se foi e gritei. Isso abalou Marlene até o núcleo, o que é bastante aparente em sua perturbadora ligação ao 911. Eu só tenho que quebrar meu filho e meu bebê para quebrar a porta da garagem. Meu bebê tem apenas 5 meses. Quando uma inspeção mais atenta, o casal descobriu que o desaparecimento de Sabrina foi parcialmente culpa deles. Eles deixaram a porta da garagem aberta na noite anterior. Quando a polícia se envolveu, eles iniciaram uma caça pelo suposto sequestrador, que acabou sendo a maior caça na história da Flórida na época. A inspeção no quarto de Sabrina revelou uma pegada misteriosa e algumas impressões digitais não identificadas perto do berço. Este deve ser o indício de que alguém sequestrou Sabrina. No entanto, a polícia está lutando para encontrar outras evidências de líderes que possam levá-los ao autor. Então, em vez de continuar a busca para fora, eles mudaram seu foco para dentro e voltaram sua atenção para Steve e Marlene. A ideia de que alguém pode estar entrando em uma casa de subúrbio no meio da noite e arrancando uma criança de 5 meses do berço está obviamente gerando muitas suspeitas em torno da família Eisenberg. É incomum um sequestro real. Muitas vezes eles descobriram alguém que a família conhecia ou conhecia e que essa é parte das pistas que estamos a olhar. Os pais da Sabrina eram agora os principais suspeitos no caso da filha desaparecida. Eles foram convocados para entrevistas extensas em várias ocasiões e também foram instruídos a fazer um teste de polígrafo. Embora Steve passe no teste, os resultados do teste de Arlene não foram conclusivos devido ao estresse que ela estava sob. Parecia que os autos já tinham tomado a sua decisão sobre o Steve e a Marlene serem os autores, e estamos a tentar encontrar qualquer evidência que possa apoiar esta conclusão. Em um ponto, até chegaram a instruir Marlene a parecer fria e impassível na TV para depois questionarem a veracidade de seus sentimentos por sua filha. Por favor, traga nosso bebê de volta para nós. Ela precisa desesperadamente de sua mãe e de seu pai. Todos sentimos sua falta e a amamos profundamente. Precisamos que ela volte para casa e nos encontre. Por favor. Isso. O efeito foi contrário, pois a percepção criada era de que eles estavam sendo frios. Marlene foi vista por alguns como não sendo autêntica, sem emoção. A lei parecia se concentrar nessa exibição. Eu preciso de toda a força para dizer o que disse. E depois, quando terminei, chorei. Ok, histérica. Mas é claro que a câmera não foi colocada em mim, então. Chegou ao ponto em que Steve e Marlene contrataram um advogado para lidar com a polícia, mas isso só piorou para os Eisenbergs,
porque em 12 de dezembro de 1997, as autoridades conseguiram autorização judicial para instalar dispositivos secretos em sua casa. Esses dispositivos permaneceram ativos por quase 3 meses e capturaram mais de 2.600 conversas entre o casal. A polícia então usou essas gravações para construir um caso contra Stephen Marlene, alegando que haviam encontrado as evidências do casal admitido do assassinato de Sabrina. Essas supostas transcrições incluem declarações de 23 de dezembro de 1997. Marlene falou com Steve. O bebê está morto e enterrado. Foi encontrado morto por sua causa. Steve respondeu: querida, não havia nada que eu pudesse fazer. Precisamos discutir como vencer a acusação. Eu nunca vou romper do pacto familiar e da nossa história. Mesmo que a polícia me preste, faremos o que temos de fazer. Em 21 de janeiro de 1998, Steve disse que eu queria não a machucar. Foi cocaína e mais 10 declarações semelhantes. Eles usaram isso como prova para invadir a casa dos Eisenberg e prender o casal. Contudo, quando a polícia apresentou essas evidências no tribunal, o juiz não conseguiu identificar as frases afirmadas. Todo o caso foi rejeitado e Stephen Marlene até ganhou um contraprocesso que fez o governo pagar as taxas de advogado por este processo falso. De acordo com minha pesquisa, estou bastante confiante de que Stephen Marlene provavelmente não é a razão por trás do desaparecimento de suas filhas. Um dos seus antigos vizinhos também veio para defendê-los em um comentário no YouTube, dizendo que eu morava a cerca de 2 milhas de Eisenbergs no momento da tragédia. Naquela época, também tínhamos um menino de 6 meses. Nunca mudei o berço do meu filho para o nosso quarto principal tão rapidamente por cerca de 1 mês depois que isso ocorreu. Pessoalmente, depois de ouvir muito sobre o caso e realmente conhecendo alguém que conhecia a mãe, essas pessoas não poderiam ter feito isso. Eles são pais realmente maravilhosos e uma família decente e normal. Meu coração está com essas pessoas até hoje. Nosso filho tem 25 anos agora. Sabrina terá 25 anos neste mês. Tão triste. Infelizmente, enquanto a polícia se concentrou em culpar Steve e Marlene, o verdadeiro criminoso continuou a escapar mais longe de suas garras. Agora, Sabrina desapareceu há mais de 27 anos. Não está claro se ela está viva ou se encontrou uma morte prematura. O casal Eisenberg, no entanto, não desistiu de esperança.